e também pelo titularíssimo da posição, João Carlos Albuquerque, João Canalha, lá em Santos. Fala, João, boa tarde. Muito boa tarde, Nardini. Seja bem-vindo ao Bate-Bola primeira edição. Um abraço para o PVC, para o Lúcio de Castro, para o Jean Oddi, para todos os nossos telespectadores. Olha, vocês não podem imaginar como tá bom aqui, viu? Tá muito bom. Sabe aquelas festas antigas de interior, coisa de antigamente mesmo. Todo mundo na rua, todo mundo conversando, calor e sol, bem interior do Brasil, assim. Essa sensação em torno da Vila Belmiro, porque ainda tem pouca gente, mas está um clima festivo, emissoras de TV, jornalistas, radialistas, todo mundo circulando por aqui, alguns torcedores do Santos. Encontrei até a nossa fã de esporte, Adriana Caldeira, né, que mora aqui ao lado de Urbano Caldeira e não perde uma edição do Bate-Bola. E a sensação é crescente, porque o Santos está prestes a comemorar o seu centenário, o seu primeiro centenário. O Santos, né? O grande, o glorioso Santos Futebol Clube. Está uma brisa fresca aqui na Baixada Santista. Nós estamos todos bem instalados. Eu estava até preocupado se tinham lembrado de deixar alguém para apresentar o Bate-Bola em São Paulo, porque tem tanta gente dos canais ESPN aqui na Vila. Eu falei, escuta, mas vocês têm certeza que lembraram de deixar alguém lá? Tá ótimo. Eu estou esperando. Falei que tinha uma surpresa, né, hoje. Estou esperando Muricy Ramalho. Muricy, se você der o cano aqui hoje no Bate-Bola, nós vamos pegar você na saída. Então, aguenta aí. Eu sei que tem muito assunto de Libertadores, essa história do Maracanã. E a hora que eu tiver com o Muricy aqui, eu e o Zé Renato, a gente dá um alô aí, Nardini. Valeu, João. Ao vivo da Vila Belmiro, o João vai estar com a gente durante todo o Bate-Bola primeira edição com um convidado especialista, Muricy Ramalho. Diga, Lúcio. Perdão te interromper, eu ia interromper ele, mas como tem delay muito grande para ele, eu deixei para te interromper. Se ele falar, todo lugar ele fala que ele já fez gol, que ele jogou na várzea, na praia. Se ele falar que já fez gol na Vila Belmiro, eu ia até levantar e ir embora, mas como não é original, eu não vou fazer, mas eu tô pensando em alguma coisa, viu? Protesta, fica de costas pra câmera, Lúcio. Você viu que o João apareceu no telão da Vila, né? Brincadeira, Tá com moral, ó, mestre de cerimônia, demais, mestre de cerimônia. É outra conversa, é outra conversa. Bom, gente, estamos aqui ao vivo na Vila Belmiro, são 13 horas e 6 minutos, Bate-Bola primeira edição, assim, numa euforia enorme, né, por estar em Santos, por participar dessa festa. O palco aqui está sendo montado para o centenário do glorioso Santos Futebol Clube. E eu tenho uma ótima notícia para vocês, ele ouviu lá da casa dele a ameaça que eu fiz aqui, veio correndo, tá aqui... Muricy Ramalho nunca tinha vindo aqui nesse ponto onde estamos aqui. Tá impressionado com... Tudo bom, Muricy? Graças a Deus, tudo bem. Que vista do campo, hein? Seja bem-vindo. Nossa, esse lugar aqui é maravilhoso, hein? E daqui fica fácil, eu acho, hein, meu? Não fica, não? Vai falar, pô, mas cara pode errar assim, né? Fácil se matar daqui, né? Mas daqui é demais. Vai cair aí que a ESPN não tem dinheiro suficiente para pagar a sua muito bonito, né? Tá bonito, né? A Vila Belmiro tá bonita, né? E eu tô achando que você tá mais feliz, viu? Diz que você já tem mais um amigo além do Tata, é verdade? Não, eu tô feliz, sim. Eu acho que Santos me fez bem, Rio de Janeiro, quando eu trabalhei lá, também me fez muito bem. Também a gente vai ficando um pouquinho mais velho. Você tá mais jovem. Vai acabando a bateria também, né? A gente vai diminuindo um pouco, vai diminuindo um pouco o nervoso, o estresse e vai melhorando, né? Eu tô achando, palavra de honra, que você tá mais jovem. Morar na praia dá uma rejuvenescida. Aí é bom, aqui é sossegado. Trabalhar no Santos é bom, né? Porque, claro que existe pressão, como qualquer lugar, para você ter resultado, mas você tem toda a liberdade total, né? Da diretoria. A torcida nos ajuda muito aqui no dia a dia, então está sendo um maior prazer. Se você fosse o presidente do Santos com poderes absolutos, você construiria um estádio grande em Cubatão para o Santos jogar? Porque só de imaginar que a Vila pode ser um dia desativada me dói até o fundo da alma. Mas o grande problema nosso é esse, né? A gente que é da antiga, né? A gente valoriza muito essas coisas, né, cara? Você já imaginou o Santos em outro estádio? Não dá para imaginar o Santos em outro estádio, né? Por isso que quando me pedem opinião, e eles me pedem opinião de
se o Santos deve jogar na Vila, no Pacaembu, né? Minha primeira opinião sempre é a Vila, porque a Vila é a nossa casa, né? É o estádio, né? Claro que a gente tem que ir de vez em quando no Pacaembu, porque a nossa torcida é muito grande em São Paulo, né? E também existe o lado estratégico do clube, né? O lado econômico, né? Então seria, realmente, pra gente que gosta do futebol, que é da antiga, é muito difícil a gente ver o Santos em outro lugar. Bom, campeão da Libertadores, treinando o Neymar, o Ganso, morando em Santos, no Guarujá e tal. Você tá com a vida que você pediu a Deus, né? Fala a verdade. Graças a Deus, tô bem. Eu sempre escolho o lugar certo para trabalhar, eu acho que é uma boa vantagem, que a gente chega na carreira pode escolher, é difícil, né? Claro que sofri muito para acontecer isso, mas está sendo um prazer, realmente trabalhar, ainda mais trabalhar com esses garotos, né? É mais fácil, né? A gente também fica mais suave, mais tranquilo. É uma molecada, uma alegria, todo dia eles estão muito alegres, é uma coisa impressionante esses moleques, e está sendo realmente um prazer trabalhar com eles. E o Santos, Muricy, o que você pode falar para a torcida que está eufórica às vésperas do centenário? O Santos vai ser bicampeão da Libertadores, tem potencial para isso? É favorito, na sua opinião? Ou é uma Libertadores diferente, mais complicada? Não, tem potencial. É um grande clube, está mais maduro, a verdade é essa, que esse time está mais maduro, está sabendo, né? Isso mostra assim em jogos, né? Por exemplo, em Porto Alegre, a gente perdeu de 1-0, o time continuou com o mesmo toque de bola, com a mesma filosofia de agredir o adversário. No Peru também saiu atrás e deu a volta e aí administrou, aprendeu a jogar, né, nessas adversidades, né? Mas a Libertadores é especial, porque no mata-mata, às vezes não ganha o melhor, né? No mata-mata você está numa noite ruim, o outro vai lá, faz um gol, mete uma retranca, leva para o segundo jogo. É complicado a Libertadores, não se pode dizer, né? Esse aqui é favorito. Eu acho, claro, que os clubes brasileiros eu acho que são favoritos, porque são muito fortes, né? Investiram bastante, mas a gente aprendeu agora, por exemplo, essa semana, aí a gente viu o Boca jogar, né? Que é um time complicadíssimo para jogar Libertadores, onde que a gente pensava que o Fluminense ia passar por cima, né? Mesmo quando não está tão bem, o Boca tem porque uma a gente está força. vendo o Boca no dia a dia no Campeonato Argentino, não está bem, né? A gente percebe que não está bem, mas é um time que sabe jogar Libertadores, mesmo sem ser o craque, o Riquelme, que veio aqui sem ser o melhor jogador. Sabe jogar no erro do adversário, então você vê, então é complicado a Libertadores, mas a gente está mais maduro, com certeza. Você se surpreendeu com a eliminação do Flamengo ontem? A gente se surpreendeu antes, né? Porque ontem já era um pouco esperado, né? Porque o que eu surpreendi foi o Emelec ganhar o jogo, né? Porque o Olímpia em casa é favoritismo, né? Mas o que acontece é que o Flamengo teve alguns jogos antes que complicou, né? É difícil a gente estar falando de longe, né? Porque claro, a gente no futebol, a verdade é que a gente nunca sabe o que acontece dentro dos clubes, né? A gente sabe muito pouco, né? Então mas é triste porque eu sou treinador, né? E lá eu tenho companheiros lá, não o Joel é um conhecido, mas o Ronaldo que trabalha com ele, o Ronaldo Torres, trabalhou comigo no Fluminense. A gente viu a situação dos jogadores, trabalhei lá com o Love também. A torcida vibrando depois daquele empate, né, no finalzinho, que eu também estava acompanhando. Pô, os caras vibrando porque fizeram o resultado e aí de repente é muito ruim, cara. Eu sou do futebol, eu sei só o que eles passaram, então é terrível, entendeu? Mas eles fizeram ontem a parte deles, né, mas aconteceu antes os resultados negativos, né. O Santos que jogou contra o Internacional é o Santos que você quer para brigar pela Libertadores? E aí, qual? O que ganhou aqui ou o que empatou lá? Não, o que ganhou aqui, o que empatou lá, eu falei com eles, com todo respeito com o Internacional, o Internacional estava desfalcado e a gente... Você queria ganhar? A gente tinha que ganhar o jogo. Se a gente jogasse, eu conversei com eles no intervalo, se a gente jogasse 20%, um pouquinho mais cada um, a gente ganharia o jogo. A gente empatou e por pouco a gente não ganhou, porque teve várias oportunidades, né? Então a gente tem que saber... saber o momento, né, de você tem que ganhar um jogo. Aquele jogo era para ganhar o Internacional, né, sinceramente, porque, volto a repetir, o Internacional não estava com seus melhores, né, mas a gente não jogou, né. É que no segundo tempo se criou muita oportunidade, bola na trave, tudo, então a turma acha que é um espetáculo, né. Eu achei que a gente não foi tão eficiente, né, senão a gente teria ganho o jogo. Então o jogo aqui na Vila não, aqui eles não tiveram, muito poucas chances eles tiveram, né. A gente dominou, a gente pressionou, a gente dobrou as marcações em vários momentos, né?
soube pressionar o Internacional, e aí o nosso lado individual apareceu, que é as arrancadas do Neymar, né? Mas para isso a gente tem que ter a bola, né? Tem que recuperar a bola, e o nosso time aqui na Vila fez muito bem isso, né? Lá não fez tão bem, aceitou no primeiro tempo a pressão do Internacional, que era já que a gente tinha conversado com eles. Qualquer time que o Internacional ia pôr em campo, eles iam pressionar a gente, porque é o estilo gaúcho, é o estilo deles, e eu conheço bem isso, e a gente se deixou pressionar no primeiro tempo, né? Já no segundo tempo aí a gente abriu bastante o time, e é claro, aí apareceu o nosso lado individual, que é muito bom. Muricy, eu tenho muita curiosidade de ouvir de você, assim, frente a frente, o que mudou na sua cabeça, profissional, pessoal, emocionalmente falando, pessoalmente, depois dos 4-0 do Barcelona? O que em termos de concepção, quem era o Muricy e quem é o Muricy hoje? O que representou aquele 4-0? Que aquilo foi uma ducha de água fria para todo mundo, para o Brasil todo, né? A gente teve que se render a uma nova realidade, né? Foi um choque de realidade para o futebol brasileiro, que sempre se considerou capaz de chegar numa final e ganhar. E a gente sente que aquilo mexeu com você, mexeu com o time, né? Qual é a avaliação hoje, passado já um certo tempo, que você faz? Não, acontece que muita gente surpreendeu, mas a gente que é do meio, a gente não se surpreendeu tanto porque a gente sabia que era muito difícil, né? Claro que você antes do jogo não pode levar isso aí publicamente, mas a gente sabia da dificuldade, porque a gente não enfrentou um time de futebol, né? A gente enfrentou uma seleção ainda reforçado com o melhor do mundo, com o Daniel Alves e tudo, né? O campeão do mundo foi a Espanha, né? Então a gente sabia da dificuldade. Mas eles sempre jogam bem, só que aquele dia eles jogaram muito, muito melhor do que eles estavam jogando, e nós não jogamos nada também, né? Então essa também é verdade, né? A gente não jogou absolutamente nada, né? Por quê, Muricy? Não sei se a gente se assustou um pouco. Agora, antes do Mundial, eu dei uma entrevista que eu acho, né, que as pessoas acham que a gente tem que mudar, e eu acho que no sentido, né, a gente não tem mais intercâmbio, entendeu? Antigamente os times tinham começo de temporada para excursionar, né, para fazer torneios na Espanha, na Itália, né, na Europa, né? Aí depois que vinha para jogar os campeonatos, né? Eu acho que tem que voltar isso, entendeu? O calendário, infelizmente, alguém tem que perder, os patrocinadores ou a televisão, alguém tem que perder um pouco, porque nós temos que ter um intercâmbio para os jogadores que nós temos no Brasil se fortalecerem, porque a gente nunca joga contra os de fora. Então a gente não tem como, não tem parâmetro, a gente não tem como medir, né, as coisas. Então a gente sente muito, né? Agora, foi importante para todos nós, né? Porque a gente aprendeu o que é organização, né? O que foi aquele Mundial, a organização do Japão. A gente aprendeu o que é jogar futebol, né? Por incrível que pareça, com o melhor time do mundo, a simplicidade que eles fazem as coisas, né? Não é nada, eles não fazem nada assim para impressionar ninguém, eles fazem muito simples aquilo que eles fazem, né? Isso foi bom, que nós jogadores, os nossos jogadores e nós, comissão técnica, nós aprendemos. E o que é mais legal nisso tudo é que nós hoje ficamos fã do Barcelona, né? Porque nossos jogadores, todos os jogos que o Barcelona joga, outro dia mesmo nós atrasamos o treino porque a gente queria ver o Barcelona jogar. A gente vê o jogo e eles chegam na preleção outro dia, chegando discutindo aquela jogada que o Messi fez, que o Messi todo dia faz jogada boa, né? Então isso que é legal, né? Essa humildade de reconhecer hoje o melhor futebol do mundo, que é o Barcelona, né? E aprender com algumas coisas, né? Aprender com a simplicidade, aprender a ficar com a bola, coisa que a gente não gosta muito de fazer, porque nossos jogadores são agressivos, né? Você vê, passou agora um pouco os gols do Neymar aí, ele pega a bola, arranca, vai em direção ao gol, né? Então, tem que, momentos do jogo, tem lugar que não dá para fazer isso, tem lugar que não. Esse time foi importante pra gente, porque se a gente olhar bem hoje o Santos, a nossa posse de bola melhorou muito, né? O nosso passe melhorou muito, apesar que a gente treina muito isso desde o ano passado. Mas o que melhorou foi a maneira do jogador pensar, né? De ver todo aquele monte de craque, fazer simples a coisa. Não precisa o cara fazer drible toda hora, um Xavi, um Iniesta, eles não dão dribles excepcionais, mas eles fazem coisas simples que fica muito bonito, né? Então a gente aprendeu muito com isso, né? Mas a gente não foi uma grande decepção, assim, porque era um resultado que meio que esperado, a gente tem que ser sincero, assim. Só que não do jeito que foi, porque eles podiam até ganhar de 4, mas a gente tinha que jogar um pouco, claro, né? Jogar um pouco também, participar da festa também, né? Coisa que nós conversamos muito antes do jogo. Mas eu acho que a gente sentiu um pouco isso, a responsabilidade a gente sentiu, mas e eu acho que o intercâmbio é super importante nesse sentido.
Quero saber se você, fazendo uma avaliação, acha que errou colocando 3 zagueiros, mas eu vou pedir para você responder daqui a pouco, porque o Zé Renato está comigo aqui na Vila Belmiro. Vamos ver onde é que está o repórter Zé Renato neste dia festivo aqui, no qual eu agradeço muito a presença do Muricy. É realmente um prazer, Obrigado. Uma honra recebê-lo, viu? Obrigado. Mas nós vamos continuar conversando. Segura. Eu gosto de ver o programa, não participo muito, mas eu vejo todo dia. Muito bem. Então você vai ver o Zé Renato. Alô, Zé, onde você está, Zé? Olá, João, boa tarde ao Muricy também. Eu estou aqui no Memorial das Conquistas, o Salão de Troféus do Santos, que recebeu uma aquisição nova. Essa semana chegou essa bola de ouro, 18 quilates, em homenagem ao bicampeonato paulista de 64, 65, segurança, todo mundo de olho no belíssimo troféu do Santos. E um pouquinho aqui para o lado, a gente vem chegando aqui, vai mostrando outros troféus do Santos. Tem um que Muricy conhece e muito bem, e é uma das grandes memórias que os santistas têm desse centenário, uma das, 5 maiores memórias e recordações, que é a Taça da Libertadores de 2011. Essa o Muricy viu de pertinho e pode até relembrar algum momento com você. Eu lembro que na época ele ficou muito emocionado com o abraço que o Pelé deu dentro de campo. Aí fica com vocês, João, pra gente relembrar mais um pouquinho essas homenagens ao centenário. E eu sigo por aqui trazendo curiosidades e bastidores dessa festa que começa hoje e só termina amanhã. Pois é. Olha, você sabe que eu vendo esses troféus, Muricy, eu comecei no rádio aqui em Santos, em 72. Em 73 eu fui convidado, acho que foi a primeira vez que eu botei terno e gravata na minha vida, para o aniversário... É ruim, hein? É ruim, ainda mais aqui. Eu não gosto. O Santos fez 61 anos em 73 e a festa foi no Parque Balneário, que era o do Santos, aquele prédio espetacular. Até hoje não sei quem foi o canalha que derrubou aquele prédio para fazer um shopping lá em um hotel. A sala de troféus do Santos lá já era uma coisa assim de outro mundo, mas esse memorial é chique também, né? É, muito lindo mesmo. Eu já tive lá e esse troféu que apareceu aí, eu carreguei um pouquinho, né? Tirei fotografia com meus filhos, que isso aí é muito legal, né? E o Pelé não me deu um abraço, não, ele me deu uma gravata, cara. Porque né, me deixou sem ar, mas o rei pode tudo, né? Pode fazer tudo. Bom, daqui a pouco o Muricy vai fazer uma análise aí daquele time que ele escalou para jogar com o Benfica. Com o Benfica. Eu tô lembrando do Pelé, da vingança do Santos contra o Benfica de Eusébio. Queria falar disso com você também depois. O pessoal lá do estúdio quer participar dessa conversa com o técnico do Santos. Diga lá, Nardini. Fala, João. Antes, só registrando aqui a participação do Fã de Esporte, todo mundo já fazendo perguntas, elogiando o Muricy. A Clarice de Varginha, Minas Gerais, disse que o Muricy mudou a cor do cabelo, que emagreceu, que Santos realmente fez bem para ele. O Vlad Silva pergunta se o Muricy tem pescado muito, porque ele tem cara de pescador aí em Santos. E a Gisele de São Caetano quer o Muricy de volta no São Paulo. Ela, é claro, é São Paulina. Agora, PVC, Jean Oddi, as suas perguntas para o Muricy. O Muricy pode falar se ele emagreceu por causa da coluna e quantos quilos emagreceu, mas a pergunta não pode ser essa é só uma curiosidade. Quando você fala em intercâmbio, você acha que esse intercâmbio também inclui, entendi, acho que concordo com você, falei sobre isso no Linha de Passe segunda-feira, os clubes viajarem, mas isso inclui contratar técnicos do exterior? Ou, em outras palavras, o que você acha quando se repete, quando a gente fala muito, que os técnicos brasileiros ficaram parados no tempo? Bom, primeiro o negócio de pescar, eu não gosto de pescar. Né? Sobre minha coluna estou melhor, claro que estou fazendo tratamento ainda. Em relação a técnico estrangeiro, eu só vou acreditar na hora que eles estiverem aqui, né? Trabalhando na nossa dificuldade, né? Porque eu acho fácil você chegar no Barcelona, já tem uma seleção, aí o cara chega e fala, eu quero o Fábrica traz o Fábrica, 50 milhões de euros. Eu quero o Sanches, 29 milhões de euros. Aqui para mim trazer um lateral esquerdo que eu trouxe o Juan, tive que conversar com a diretora de São Paulo para vir de graça. Então por isso que, claro, os caras têm a qualidade e tudo mais. A facilidade que eles têm de ter um plantel, de revezar o plantel, a estrutura deles é muito melhor que a gente. Então, eu só gosto dos técnicos europeus, mas eu queria ver trabalhando na nossa situação, porque a nossa situação ela é complicada. A gente vê notícia todos os dias aí de times que não pagam, de times que não têm lugar para treinar. Então, eu acho que a gente não parou no tempo. Eu acho que taticamente a gente melhorou bastante, né? Mas uma prova é trabalhar aqui.
outra, com certeza, muito mais fácil trabalhar lá. Deixa eu falar para Clarice o que o Muricy é o BBB agora, é o Benjamin Button da Baixada. Ele está ficando mais jovem depois que ele veio treinar o Santos. Ô Muricy, em cima disso que você falou do Barcelona, que eles têm de fato muita estrutura, né? Eles têm muito jogador, eles têm condições de contratar o jogador que quiser. Em cima disso, e em cima do que o Neymar diz hoje à Folha de São Paulo, em cima do que você também falou, quer dizer, você falou, né? Aprendemos muito com o Barcelona, os jogadores aprenderam e até tem esse desejo de jogar de maneira mais fácil, tocando a bola. Fazendo essa análise do elenco que tem o Barcelona à disposição e do elenco que você tem à disposição, você acha que esse é um modelo copiável? Você acha que é possível copiar, de fato, o modelo do Barcelona? Porque muita gente fala, né? Não, temos que fazer que nem o Barcelona, temos que ficar tocando a bola, temos que ter todos os jogadores brigando pela bola, inclusive os atacantes. Você acha que, tecnicamente, o elenco do Santos, ou qualquer outro elenco, é capaz de fazer ou de jogar de maneira parecida com o que joga o Barcelona hoje? Não, primeiro que vocês da imprensa não vão aceitar, né? Porque se você põe 3 zagueiros, põe um time sem um centroavante, vocês não vão aceitar. No Brasil, né? Na Europa tudo pode, né? Pode o Puyol jogar de lateral esquerdo, pode o cara jogar de qualquer coisa, né? Então, no Brasil é difícil esse modelo, né? Às vezes a gente quer modificar, o Santos às vezes joga até parecido, né? Que a gente prende um lateral para soltar o Juan como meia. No São Paulo também fazia isso com o Souza, com esses jogadores, né? Mas se você, no desenho tático, que vocês põem aí na telinha de vez em quando, pôr o esquema de um time brasileiro, né? Com 3 zagueiros, com um monte de gente no meio campo e nenhum atacante, vocês vão estar criticando o dia todo e aí com certeza vão abrir mão disso. Só se pode utilizar nisso esse sistema porque é na Europa, porque se respeita muito, né, o técnico, quando o técnico decide uma maneira de jogar, e aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, como todo mundo é técnico, com certeza esse sistema que o Barcelona usa lá, aqui não é cabível, porque sem centroavante e com 3 zagueiros, ninguém vai aceitar. Ih, tô vendo que até as 2 da tarde vamos encontrar o velho Muricy aqui nessa conversa. Vocês não provoquem muito o Muricy. Não, vocês estão me convidando, é para mim dar minha opinião, claro, né? Lúcio, manda uma aí do Rio, diretamente aqui pra Vila. Eu pensei que nunca mais a palavra ia chegar aqui, que o João tá tão enlouquecido de estar na Vila Belmiro, parece que engoliu uma vitrola, tá tão feliz na Vila, do lado do Muricy, que eu pensei que nunca mais a palavra ia chegar aqui. Mas eu vou dar meu testemunho aqui, João. É parceiro de praia lá. Eu ia dar meu testemunho aqui, sabia? Porque eu falo até uma coisa legal mesmo, porque a gente olha o Muricy e fala assim, esse cara nunca vai se dar bem no Rio. O cara é carrancudo, isso aqui. O Muricy é muito querido, viu? Todos os barraqueiros da praia gostam do Muricy, perguntam pra mim se eu tô falando com o Muricy pra mandar um abraço pra ele. Agora, falam que ele é pão duro, mas todos gostam muito dele. O cara, jamais imaginei que ia se dar bem no Rio, mas se deu, viu? Agora, eu queria perguntar... Ele aprendeu com o Tele a ser pão duro. Depois dessa amaciada, eu queria fazer uma pergunta. Não tem nenhuma pretensão de arrancar nenhuma confusão, mas eu só quero saber se... Aquele episódio todo de seleção, Muricy, um dia, assim, ainda tem alguma coisa para sair? Tem alguma caixa preta naquilo ali ainda? Um dia ainda a gente pode saber de mais coisa? Um abraço. E aí, parceiro? Legal estar falando com você. Cara, que a gente não frequenta a mesma barraca lá no Rio, mas deixei tudo pago lá, tudo certo lá. Dei camisa para meus parceiros lá, pessoal do Fluminense, então Verdade. É um lugar que eu adorei morar, lugar maravilhoso. Bom, em relação à seleção brasileira, não vai ter novidade, porque o que eu tinha que ter falado foi falado, foi o que aconteceu, né? É difícil as pessoas entenderem, eu sei, nem minha família entendeu direito, né? De você acreditar nas pessoas, né? Então, havia uma pessoa por trás disso que vocês conhecem, que é um cara sensacional, que eu adoro, que é o Celso Barros. Havia um compromisso não assinado, volto a repetir, né?
E infelizmente foi uma época que acho que eles não se conversavam politicamente e a única chance era o Fluminense liberar. Então não houve isso e cumpri minha palavra com o Fluminense, né? Principalmente com o Celso Barros e não fui para a seleção brasileira. Então não tem nada por trás, não. A história dos 3 zagueiros contra o Barcelona, você se arrependeu de alguma maneira ou você acha que se não tivesse os 3 teria sido pior? Não, você está equivocado. A gente jogou com 3 zagueiros, jogou com uma linha de 4. É que jogou... Não, 3 zagueiros centrais. Não, está no currículo. Esse hoje também é um grande engano dos brasileiros para ver a escalação de um time. O Bruno jogou de lateral direito e adiantou o Danilo para marcar um pouquinho mais adiantado. Então, jogou Bruno, jogou Edu, jogou Dorval e Léo. Jogou uma linha de 4. Então lá está escrito assim, currículo do jogador, 3 zagueiro, então não pode. Então, o zagueiro eu posso pôr ele de volante, pode pôr qualquer coisa. Não quer dizer que tem 3 zagueiros lá escrito que vai jogar como 3 zagueiros. Eu já joguei várias vezes aqui no Santos dessa maneira também. Acontece o que eu estou dizendo é que o time teve 3 zagueiros centrais na escalação. Bom, aí tudo que era bem. uma novidade. Mas o esquema não foi 3 zagueiros, foi com o Bruno, né? Mas eu já estava jogando assim com o Durval de lateral esquerdo. Era 3 zagueiros igual. Tava. Era o contrário só. Só o Dorval que jogava na lateral esquerda, o Edu e o Bruno. Então era uma coisa contrária. Só que jogava com a linha de 4 e nós adiantamos o Danilo, porque o Danilo eu achava que de meio para frente é mais forte, ia chegar mais no adversário. Mas aquele dia, se jogasse com 3 zagueiros, 8 zagueiros, 20 zagueiros, os caras iam arrebentar com a gente como fizeram, entendeu? Então não é problema de esquema, o problema é que os caras jogaram demais e a gente não jogou nada. Essa que foi a realidade. Muito bem. Você pode ter certeza que tem um monte de gente querendo saber essas coisinhas, né? Eu já acho até que está longe demais. Tem muito técnico, eu estou sabendo. Nós vamos trazer o papo para o presente. Diga aí, Nardini. Ô João, o Leandro Porto aqui, fã de esporte, pergunta para o Muricy rapidamente, antes da gente chamar o próximo intervalo, o que o Brasil precisa fazer para trazer torcedores para o estádio? Porque a gente vê aí, por exemplo, ele cita aqui como exemplo o Borussia Dortmund, que tem média de 80 mil por jogo. O que o Brasil precisa fazer para trazer mais o torcedor para o estádio? É verdade, é uma pergunta interessante, que acho que tem que ter uma discussão, acho que nacional. Infelizmente no Brasil não se discute futebol. A gente só aprende com as informações quando a gente vê programa, porque eu sou viciado nisso, para mim me atualizar. Não, volto a repetir, não se tem conversa de nada, nem de seleção, nem de clubes. Então, com certeza a gente tem que melhorar alguma coisa. Eu acho que o Santos deu um grande passo, que foi manter os principais jogadores aqui, como o Ganso, como o Neymar. Né? Onde que a gente vai, o público vai ver esses 2 jogadores. Eu acho que tem que ter mais segurança no estádio, também é uma coisa importante. Lugar numerado, tem que ter um bom estacionamento. Então tem várias coisas que tem que melhorar, porque o torcedor desiste, né? E principalmente da violência, né? Eu mesmo, quando tem clássico, meus filhos não deixo ir, cara. Então eu acho que a gente tem que melhorar muito. E claro, nós técnicos temos que melhorar dentro de campo o espetáculo, não deixando o jogador bater forte no outro, no adversário, melhorar o espetáculo. Mas com certeza eu acho que isso extra-campo tem que melhorar bastante. Legal. Abraçando aqui mais uma vez o fã de esporte, o Lucas Nogueira de Nova Venécia, no Espírito Santo, o Renato de Itanhaém, o Rodrigo Santiago, o Everton do Sergipe, o Newton Xavier do Rio de Janeiro, o Eduardo Green de São Paulo, alguns torcedores, a minoria absoluta, diga-se de passagem, reclamando que a gente tem aberto muito espaço ao Santos. Agora eu pergunto, se o Santos teve um tal de Pelé, que é o maior atleta de futebol de todos os tempos. A semana do centenário. A semana do centenário do Santos. O Santos tem um tal de Neymar. O Santos é o atual campeão da Libertadores. Isso tudo não vale a homenagem ao Santos na semana do centenário? Tem cada cara que eu vou te contar, viu? Todos nós tivemos propostas para sair, para ir para o exterior, para a Europa, como acontece agora com o Neymar, por exemplo. Mas a gente sempre preferia ficar aqui porque o Santos nos fazia bem, a gente sentia realmente um carinho muito grande pelo clube. O tempo que eu joguei no Santos, inesquecível. Não dá para esquecer, não. Foi um lugar, como quem disse, eu era um imigrante naquele então, mas a partir daí já não me considero imigrante no Brasil. Parabenizar todos pela história que esse time tem, pela história que o Santos Futebol Clube, mundialmente, começando pelo Pelé,
e eu fiz parte desse time e para mim é muito gratificante. Acho que o jogador ele não tem muito essa dimensão, entendeu? Do que o torcedor sente por você, né? Aonde eu vou hoje, mesmo de férias, o pessoal me fala assim, poxa, entendeu? Tipo, você marcou uma geração. Nós passamos de um simples coadjuvante ao astro principal daquele filme chamado Brasileiro 1995. Duas imagens que eu tenho na minha cabeça que são de 2001, que nós perdemos a semifinal, com aquele gol que eu estava no banco. Eu saí do Morumbi, né? Eu me recordo até hoje, um pai com o filho no colo, abraçado com a bandeira do Santos, chorando. É o motivo de todo meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Depois de 2002, foi a primeira coisa que eu me recordei. Quando eu cheguei no vestiário, que nós fizemos a oração de felicidade, eu me lembrei nesse torcedor e no pai. Não me lembro da fisionomia deles, mas eu lembro dessa imagem, entendeu? Então aí eu, na hora, veio, graças a Deus, tenho certeza que aquele pai e aquele filho agora, eles estão felizes. Se eu tivesse que escrever um livro, as páginas desta época do Santos seriam douradas. Essa é a verdade. Quando eu tinha 13 anos de idade, nunca tinha jogado, né, aqui na Vila. Eu jogava no Santos, mas nunca tinha pisado na Vila Belmiro. E tinha essa ansiedade, essa vontade de jogar em estádio lotado. A primeira vez que eu vi o Robinho foi também num jogo. A gente disputava alguns jogos no centro de treinamento. E ele era sempre famoso pela habilidade. Eu sinto pra mim que Libertadores é como se fosse um campeonato de final a final de qualquer campeonato. Então sempre que eu estava na Libertadores, pra mim era final. Então eu tinha que dar meu máximo sempre, porque era contra times estrangeiros que querem ganhar do Brasil. A gente se completa muito. Dentro de campo, um já sabe o posicionamento do outro, a gente, só pelo olhar, eu já sei que ele vai fazer uma jogada, eu sei onde eu posso colocar a bola para ele e vice-versa. E fora de campo foi um entrosamento de irmão aí, brincando, saindo, curtindo. E eu posso dizer que esse entrosamento ajuda muito dentro de campo. Aí um trecho de Santos 100 anos de futebol arte, filme que você confere completo hoje às 9 da noite na ESPN Brasil. Na sequência, vem o Sport Center com todos os detalhes, os bastidores da grande festa do Santos pelo centenário. As comemorações continuam amanhã. A Lina Chami, a diretora desse filme, os 100 anos de futebol arte, é a entrevistada do Juca Kfouri no Juca Entrevista a partir das 7 da noite. E na ESPN Brasil tem o Loucos pro Futebol totalmente dedicado ao Santos a partir das 10 da noite. Por falar nisso, Loucos do Futebol sempre resgatando aí a memória, coisas interessantes do passado dos clubes. Ao longo dessa semana a gente acompanhou um monte de imagens aí históricas do Santos, mais recentes, imagens que se passaram, claro, na Vila Belmiro, a grande casa do Santos. E a gente guardou algumas aqui, separou algumas. Não é nenhum ranking, não é nenhum top 4, porque são apenas 4, mas são momentos marcantes que sempre remetem à Vila Belmiro. Vamos ver esses momentos que a gente separou aqui para você, fã do esporte? Olha só, começando pela carretilha do Caneco. Sempre que alguém dá uma carretilha, alguém lembra do Caneco como um dos pioneiros desse drible aí. Isso aí é 1968. Gol do Toninho Guerreiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 5-1 Santos. Toninho de letra, né? Olha aí, ó. O Caneco começando a jogada pela direita e o Toninho Guerreiro fazendo o gol. São cenas da Vila Belmiro porque a gente está lá na Vila Belmiro. Exatamente. A gente, o João Carlos e o Muricy. Aí, ó, o Rodolfo Rodrigues naquela histórica série de defesas. Olha aí, ó. Também na Vila Belmiro, o jogo contra o América de Rio Preto. Isso é Campeonato Paulista de 1984. Rodolfo Rodrigues, que você viu aí no trecho, no trailerzinho do filme O Santos 100 anos de futebol arte. E aí, o Pelé. A despedida do Pelé. Ele pega a bola, se ajoelha, a imagem é demais. Despedida dele, 1974, jogo contra a Ponte Preta. Tá aí o rei do futebol. E aí, o Flamengo ganhou o jogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, é verdade. Mas esse gol aí foi simplesmente o mais bonito de 2011. Vencedor do Prêmio Puskás na FIFA. Neymar contra o Flamengo. Jogaço na Vila Belmiro, 5-4 para o Flamengo. E essa pintura do Neymar
o craque da atualidade no futebol brasileiro. Tá aí. Quem é o 8 ali que quer sair na foto do Pelé ajoelhado? Não sei. Talvez. Quem chega ali muito fácil logo depois é o Oscar. O Oscar já falou várias vezes sobre isso, mas o Oscar era o 3 da Ponte. O 8 eu não tenho certeza, eu vou descobrir. PVC, você passa de volta para Vila Belmiro lá já com a pergunta. Pelé deve ser bravo até hoje, né? PV, você passa lá, pergunta pro Muricy. Você me pegou de surpresa, mas acho que a gente tinha que falar um pouquinho mais dessa história do Barcelona, porque o Muricy falou algumas coisas importantes do bloco anterior, mas que remetem ainda a um pedaço. Eu fiquei muito ainda com aquela discussão que virou até texto da revista Piauí, a história dos 4-0. E você tocou, embora fale-se sempre, o Santos tem falado muito de como aprendeu naquele jogo contra o Barcelona, mas ainda você mantém um pensamento anterior àquele jogo, né? Por exemplo, a história dos técnicos estrangeiros trabalharem no Brasil, ou a história da crítica da imprensa em relação aos times brasileiros se escalasse um time daquele jeito. Tem gente no mural lembrando, no Twitter lembrando que quando você ganhou o Santos e São Paulo da semifinal paulista do ano passado, com Elano, Ganso e Neymar, sem centroavante, você foi elogiado. Entendi, é porque você venceu aquele jogo. Agora, eu queria que você falasse sobre o estágio do futebol brasileiro. O 4-0 determinou para muita gente que a gente está no fundo do poço. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, mas eu quero saber a sua opinião. E no fundo, quando a gente fala do Barcelona, a gente resume muito algumas coisas do Barcelona. O Barcelona é a marcação-pressão, é encobridar o campo para sair da marcação-pressão, sair aqui atrás. São os triângulos, as suas triangulações. Não é só a posse de bola, enfim. Nesse sentido de treinamento, o Brasil está atrasado ou não está atrasado? Ainda que sendo uma repetição um pouco do que eu falei lá atrás, mas é importante você falar sobre isso. Qual é o cenário que a gente tem hoje? O problema é que quando vocês dão uma opinião, vocês não vão lá fora ver o treinamento dos caras, pô. Não, tem ido sim. Então a gente não deve nada ao treinamento pros caras. Treinamento a gente faz, é igual ou melhor. Entendeu? Então acontece que esse jogo aí do São Paulo, nós jogamos realmente um 3-5-2. O Barcelona não joga um 3-5-2. Sim. O Barcelona joga no 3-7-0. É diferente esse jogo do São Paulo aí. 3-4-3. Né? É bem diferente o negócio. A gente joga pelo menos com um atacante. O Barcelona não joga com atacante. Né? Joga com os dois entrando em diagonal e o Messi saindo da área. Então, treinamento, se você vai ver lá o treinamento do dia, ele chega às 11 horas da manhã, isso. Não dá para ouvir, eu tenho que ouvir aqui se ele falar. Tem uma diferença no áudio aqui. A conversa entre nós, São Paulo e Santos, é complicada mesmo. Mas continue. Então, aí acontece que em termos de treinamento, você vai lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, faz um bobinho, e depois põe em campo lá os caras para jogar, e é complicado. Os caras realmente é uma seleção, né? Então, em termos de treinamento, as pessoas têm que ir lá ver, né? E a gente sabe que vai muita gente ir lá ver, a gente não deve nada para eles, não. Mas com certeza, em termos de investimento, a gente está muito atrás de tudo. Olha, a alegria do Muricy vendo as cenas que nós exibimos aí, de episódios que aconteceram, de cenas que ocorreram aqui na Vila, o Caneco dando a carretilha, o Toninho Guerreiro fazendo gol de letra e tal. Eu tô achando que você é santista desde criancinha, viu, Muricy? Não, acontece que no nosso tempo, por exemplo, no Santos jogava no Morumbi, no meu tempo, quando eu era criança de 9, 10 anos. Tempo de Previda. É isso aí, tempo de Previdência, Caxingui e Vila Sônia. Que a gente jogava bola na rua lá descalço. E eu era sócio de São Paulo. E o Morumbi era metade só. O fundo do gol não tinha ainda, a arquibancada não era fechada. Existia um morro no clube de São Paulo. É verdade. Que a gente não pagava ingresso, então a gente via o jogo pelo morro, porque ele é todo aberto, né? E naquela época, o Pelé, quando ia jogar no Morumbi, ia muita gente, então ele às vezes tinha um compromisso e ele saía por uma saída secreta lá entre o estádio e o clube. E a gente sabia, a molecada sabia, porque já tinha um carro esperando ele lá no clube, na saída do clube. E a gente, molecada, já ficava esperando ele na saída secreta, toda a molecada. E quando ele vinha, aquela loucura atrás dele, né? Eu era um deles também, com 10 anos, essas coisas. Então, quem não era santista? É difícil você não encontrar um brasileiro naquela época que não era santista. Um time desse, né? O pessoal que mora perto do Pacaembu
que tem a nossa idade, você é mais velho que eu, né? Eu tenho 56. Eu também. Não sei. É? Eu também. Tenho 56. Temos a mesma idade. O pessoal da nossa idade, que mora perto do Pacaembu, fala a mesma coisa. Torcedores do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians. A gente ia ao Pacaembu a pé, descia, atravessava ali a Avenida Sumaré, que não existia, era um rio ali, um barranco. Ia a pé ao Pacaembu ver o Pelé. É que dava pra ir ver, né, o jogo que não era do seu time. Né? Também era mais tranquilo, né? A gente podia ficar tranquilo ver um jogo, ir embora pra casa a pé, ninguém fazia nada, né? Hoje é complicado fazer isso, né? Então, eu via todos os jogos, pô, porque era uma delícia ver o Pelé, ver o Edu, que o Jonas fazia mesmo no Morumbi. O Edu não é brincadeira que o Edu fazia, pô. Então, a gente, era uma delícia. 4 horas da tarde ou 3 horas da tarde, a gente ficava lá no morro esperando a exibição do Santos. Então, todo mundo na época era santista, entendeu? Então, eu tive essa sorte de nascer nessa época de ver esse grande time jogar. Pô. Que bacana. Vamos voltar lá para São Paulo, certamente há mais perguntas. Varandão da saudade aí, ó. Ô, Lúcio. Vai. Serginho, eu acho. Talvez o Muricy ajude. Olha o Lúcio conectando aí. Acho melhor a gente não passar pro Rio mais, não. Serginho. Pô, mas tá o próprio Varandão da saudade. Os dois coroas, pô, falando ali. Mas tá bonito. Tá bonito por isso. Falou, menino. Falou, moleque. Lúcio, só pra te dar informação. Serginho, a Ponte jogou com Carlos, Geraldo, Oscar, Luiz e Walter, Serelepe, Serginho, Adilson, Valdomiro, Valtinho e Tuta. Acho que era Serginho, número 8. Serginho, coitado. Valtinho. Serginho foi de uma infelicidade ali. Valtinho, 8. Valtinho, então, o 8. Tá, Valdomiro, Adilson 7, Valdomiro 9, Valtinho 8 e Tuta 11. Pode ser. Tá certo, Valtinho então. Valeu. Mas Valtinho teve pouca noção do lugar na história, mas tudo bem, tá perdoado. Eu também ia abraçar o Pelé ali. A grande participação... Deixa eu interromper o Varandão da Saudade e fazer uma pergunta. Fala, Lúcio, vai. Tá. Eu queria saber do Muricy o seguinte. Futebol, a gente sabe, o cara que é do futebol sabe que isso é engraçado, uma coisa que eu converso assim, não fica dando conselho, todo mundo dá conselho pra menina e quer ter uma assinatura ali na obra, né? O cara do futebol mesmo sabe que isso não adianta. Mas em algum momento, assim, você já teve um momento que você achou que tinha que interferir. Chegou no Neymar, por exemplo, moleque, é isso. Ou futebol ou pra vida dele, assim. Não, eu não quero ser esse pai da criança, não, entendeu? Porque aí é coisa de muito oportunismo e não é nem a minha maneira de ser, não. Eu falo muito poucas coisas a ele, porque senão eu vou atrapalhar, entendeu? Se eu começar a querer posicionar muito ele, querer pegar taticamente ele, eu vou tirar o que ele mais gosta de fazer, que é jogar futebol livre, né? Claro que algumas dicas a gente dá para ele, algum momento do campo, né? Ele tem que fazer mais simples as coisas, porque ele é muito marcado. Se a gente perder a bola naquela altura do campo, a gente vai tomar contra-ataque, entendeu? Isso é uma coisa que a gente insiste bastante com ele, dele ter um pouco mais a posse de bola no setor de meio campo, né? Mas assim, no que diz respeito ao atleta, de querer dizer que você faz isso, faz aquilo, não é verdade. O que eu faço é dar muita liberdade para ele. Claro, a gente posiciona ele em campo, mas na hora que o cara costuma marcar ele tira o cara de lá para o outro passar. Essas coisas, claro, é uma coisa tática que a gente faz no treinamento com ele. Mas não interfiro muito na maneira dele de jogar, não, porque se eu fizer isso, eu acho que eu ia atrapalhar. Então, isso eu não posso fazer. Em relação à seleção brasileira, já que vem aí Copa do Mundo e a gente está atrasado, um monte de coisa, dizem que o pior atraso é com o time e não com as obras, enfim... Você não acha que há um equívoco conceitual? Você não acha que o técnico de seleção tem que convocar, quando é nomeado técnico da seleção, aceita o cargo, tem que convocar um grupo de jogadores e tentar dar uma forma de time àquele grupo e fazendo mudanças eventuais, pontuais, e não ficar testando tudo, porque todo mundo é meio nivelado. O cara que joga em nível de seleção, todo mundo mais ou menos igual. Você fica pondo, tirando, nós não vamos chegar com time nenhum. Você não acha que está errado isso, que falta... o técnico mostrar a capacidade dele de organizar um time com um grupo? Pô, ele contrata, sem gastar. Ele chama quem ele quer. Não tem que trabalhar com essa gente e fazer virar um time de futebol? Não, tudo bem. Acho que pode até ser, mas eu acho que você tem na seleção brasileira vai ser muito difícil no que diz respeito a você formar um time, porque
você chega, convoca na terça, na quarta joga, e essas coisas que eu acho que é complicado. Apesar que ele pode mudar isso com os melhores jogadores, ele tem essa chance, né, de convocar os melhores jogadores, né. O que a gente acha, né, e a gente percebe, né, no geral, né, é que existem ainda muitas dúvidas sobre o time brasileiro. Isso aí às vezes eu sou de acordo em algumas coisas, né, nesse sentido, né, que eu acho que ele vai tirar, acho que agora na própria Olimpíadas, porque o que eu tô levando muita fé é nessa Olimpíadas aí. Eu acho que o Brasil vai achar o time pro Mundial 2014 nessa Olimpíadas. Esse time que o Mano tá na cabeça dele, que a gente mais ou menos, pelas dicas que ele tá dando assim, né, no ar, né, esse time eu acho que vai ser o time de 2014. Porque é um time agressivo, é um time de saúde, é um time que são muito bons jogadores, né? Esse time que a gente está imaginando que ele vai pôr na Olimpíadas. Então, eu só me preocupei um pouco que a gente não viu esse time jogar ainda junto, que eu acho que deveria, né? É que a gente tá fora, a gente não sabe, né, o que é lá dentro pro técnico, entendeu? Os compromissos que ele deve ter, né? Por exemplo, né? A gente, né, não quero que o Mano fique bravo, não. Mas, por exemplo, usar assim o jogo como nós fomos lá jogar em Gabão, usar esse time que vai para a Olimpíadas, que é muito forte, sabe? Usar em os outros amistosos, contra a Croácia. Deve ter, é que a gente não sabe como é que é lá, né? Porque a gente suspeita. Claro, mas existem os compromissos, então Claro. é difícil a gente falar do técnico, porque existem os compromissos, entendeu? Mas esse time que eu estou imaginando que o Mano vai pôr pelas dicas que ele já deu, é um time fortíssimo e tem muita chance de virar time do Mundial 2014. E olha, isso não é novidade. Eu estava vendo ontem no especial do Santos, que o André Plihal entrevistou o Oberdan em Santa Catarina, o Vitor o Paulo Almeida na Bahia, o Vitor em Minas, o Carioca. O Oberdan, num determinado momento, fala assim que o Santos foi jogar não sei aonde lá e o Pelé estava machucado com o tornozelo inchado. E a hora que chegar, ela fala, o Pelé não pode jogar. Não, então nós não vamos pagar nada. Aí botaram o Pelé com o tornozelo inchado, porque senão o Santos não ia receber. Diga, Nardini. João, vamos falar um pouco de Copa do Brasil aqui. O Fã de Esporte aqui, a maioria, já são quase 500 mensagens do nosso mural. A gente agradece muito mais uma vez a participação maciça do Fã de Esportes. Alguns deles dizendo que a gente está falando muito de Santos, mas já falamos de Flamengo, já falamos de Vasco. Vamos agora de Copa do Brasil, porque o Náutico, esse time do Muricy, pelo qual o Muricy tem um grande carinho, o Náutico tomou 4-0 do Fortaleza. Vamos ver aí o futebol pernambucano no momento complicado. Santa Cruz e Sport já eliminados da Copa do Brasil. Vamos ver os gols de Fortaleza e Náutico. O Fortaleza vencendo por 4-0, tá aí, ó. As imagens da partida no Ceará, 1-0, gol do Rafinha. Aí o Jailson fazendo o segundo. O terceiro da equipe do Fortaleza vai ser um gol de pênalti cobrado pelo Geraldo. E o Cléo vai fechar o placar 4-0 para a equipe do Fortaleza. Jean, PVC, o futebol pernambucano num momento complicado. O Sport eliminado para o Paysandu, Santa Cruz também fora já, e segue aí a Copa do Brasil apenas com essa remota possibilidade do Náutico conseguir aí reverter essa desvantagem. Não é completamente, não é matemático, mas é claro que isso sempre remete àquela questão de que o campeonato começa mais cedo e com menos tempo de preparação. Então os times jogam muitos jogos sem importância e sem ter se preparado convenientemente lá atrás. Coisa que o Santos conseguiu fazer, porque a estratégia de segurar o time titular mais um tempo para fazer a pré-temporada, coisa que em Minas se faz um pouco melhor pelo espaço de uma rodada para outra, em Pernambuco não dá. E o resultado em termos nacionais é ruim, o primeiro sinal do ano. E Fortaleza é adversário do Grêmio, né? É provável, mas acho que a gente já pode dizer mais do que provável, é o adversário do Grêmio na próxima fase. Vamos voltar lá para a Vila. Ô Muricy, o que acontece com o futebol de Pernambuco? Eu não sei, cara, eu sou conselheiro lá, acho que vou ter que dar uma carteirada lá, viu? Eu sou conselheiro do Náutico, entendeu? Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque... Mas já conversei há um tempo atrás em relação a isso, e você tem razão. Eu acho que o Náutico vai ter problema porque vai deixar para fazer o time pro brasileiro perto do Brasileirão, e aí é complicado, entendeu? Então eu acho que eles estão lá preocupados com isso, né? E perdeu outro dia do Serra Talhada em casa e caiu o Valdemar Lemos, né? Quer dizer, o problema não era o técnico. Não era o técnico. Eles estão agora atrás do técnico, então...
E eles têm que acertar nessa posição, nessa escolha, eles têm que estar bem atentos a isso, porque vai começar o Brasileirão e o Brasileirão não perdoa, cara. Então, a gente está preocupado sim, porque gosto do Náutico, tenho amigos lá, sou conselheiro, né? E com certeza o Náutico tem que abrir os olhos. Muricy, eu queria saber um monte de coisa, inclusive quando que você vai me convidar para aquele churrasco misterioso lá. Agora aqui é peixe, né? Agora aqui é Então, pode ser peixe, churrasco de peixe. Um dia a gente fizer uma pelada aí, nós vamos fazer uma peixada aí, pode deixar. Legal. Eu prometo vir mais a Santos, Legal. vou conhecer o centro de treinamento que eu não conheço. Isso você vai gostar, é um lugar gostoso. Eu venho aqui quando o negócio é Santos, eu venho na Vila por causa desse saudosismo, esse varandão da saudade. O varandão da saudade, pô, brincadeira, hein, cara. Mas, viu, muito legal. Legal, pô. Obrigado, viu, pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Legal, pô. A gente sente que você está mais tranquilo, tal, apesar de sentir que você ainda conserva aquele lado raivoso. Não tem raivoso, eu tenho a minha personalidade e minha opinião. Bem, não, mas não é uma crítica. Não, eu sei, se você me pergunta, eu dou a resposta que eu acho, entendeu? Claro. Por isso, mas com todo o respeito do outro, tem a maior liberdade. Se não fosse assim, não teria a menor mas graça. Com certeza o Náutico tem que abrir os olhos. Muricy, eu queria saber um monte de coisa, inclusive quando que você vai me convidar para aquele churrasco misterioso lá. Agora aqui é peixe, né? Agora aqui é Então, pode ser peixe, churrasco de peixe. Um dia a gente fizer uma pelada aí, nós vamos fazer uma peixada aí, pode deixar. Legal. Eu prometo vir mais a Santos, vou conhecer o centro de treinamento que eu não conheço. Isso você vai gostar, é um lugar gostoso. Eu venho aqui quando o negócio é Santos, eu venho na Vila por causa desse saudosismo, esse varandão da saudade. O varandão da saudade, pô, brincadeira, hein, cara. Mas, viu, muito legal. Legal, pô. Obrigado, viu, pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Legal, pô. A gente sente que você está mais tranquilo, tal, apesar de sentir que você ainda conserva aquele lado raivoso. Não tem raivoso, eu tenho a minha personalidade e minha opinião. Bem, não, mas não é uma crítica. Não, eu sei, se você me pergunta, eu dou a resposta que eu acho, entendeu? Claro. Por isso, mas com todo o respeito do outro, tem a maior liberdade. Se não fosse assim, não teria a menor graça. Volto a dizer, fico feliz do convite e dizer que eu tô sempre vendo, né, canalha? Tô sempre lá. Quando você fala canalha, então é demais, cara. Mas tô sempre vendo vocês porque as informações são excelentes e a gente aprende bastante com os comentários, pode ter certeza disso. Que legal. Esse é o Muricy, um dos canalhas queridos